Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Otávio e eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais matemática. Então, hoje vamos fazer uma viagem sobre a relação de conjuntos. O que é o conjunto? Para que serve o conjunto? Quais as relações de pertinência, inclusão, união, interseção? Então, todo esse conceito inicial vamos trabalhar hoje na nossa videoaula. Então, todos prontos? Vamos começar mais a nossa videoaula. Então, dando início ao assunto conjuntos, vamos falar um pouquinho da definição do conjunto. O que é o conjunto, Luiz? Nada mais é do que uma coleção de elementos que seguem um raciocínio lógico, uma ideia lógica. Ou seja, você tem uma coleção onde essa coleção ela pode ser finita, infinita, unitária ou até mesmo não existir elementos dentro. Então essa é a definição lógica de conjuntos. Para dar alguns exemplos, você tem aqui o conjunto das vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U, são 5 elementos. Você tem um conjunto dos algarismos. Quem são os algarismos, Luiz? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, temos 10 algarismos. E também temos os conjuntos dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui do conjunto C, você tem um conjunto que é chamado conjunto infinito. Agora falando das formas de representação de um conjunto. Para a gente representar um conjunto, a gente tem 3 maneiras. Vamos falar de cada uma. Primeiro, por tabulação. O que é isso? Essa tabulação é você escrever o conjunto usando os elementos, vendo os elementos, ou pelo menos parte dos elementos. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, conjunto A, formados pelos números 3, 4, 5, 6 e 7. Você está vendo os elementos. Uma outra maneira de representar esse mesmo conjunto é usando uma propriedade, ou seja, por propriedade. E como assim, Luiz, você está falando das propriedades? Você não vai ver os elementos, você vai ver uma representação desse conjunto. Como eu coloquei aqui para você a mesma explicação do conjunto anterior. Um conjunto A que varia de 2 até 8, ou seja, ele tem que ser maior do que 2 e menor do que 8. E finalmente vem o diagrama de Venn, que nada mais é do que uma representação através de uma circunferência, aonde você vai posicionar os elementos dentro desse conjunto e aí nominar o conjunto lá fora com a letrinha do conjunto. Nesse exemplo que está aí, o conjunto A, você está vendo os mesmos elementos, 3, 4, 5, 6 e 7, todos posicionados dentro da circunferência. Então essas são as maneiras de representação por propriedade, por tabulação ou por diagrama, e aí a gente sempre vai usar esses elementos, essas propriedades. Agora vamos falar dos tipos de conjuntos, começando primeiramente com o conjunto vazio, que significa que não tem elemento algum, ou seja, a representação desse conjunto é só você fazer 2 chaves ou o 0 cortado ao meio. O segundo tipo, o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É o conjunto que só tem um único elemento, como por exemplo o conjunto do número 4, só existe ele, nenhum outro elemento a mais. Você também tem conjuntos que são chamados conjuntos finitos, onde você tem uma quantidade limitada de elementos, e aí eu coloquei um exemplo aqui, x, tal que x é uma letra do alfabeto, então a gente tem 26 letras no alfabeto, ou seja, um valor limitado. E aí vem os conjuntos infinitos, são aqueles que você não tem uma limitação, que você tem uma contagem infinita. Como eu coloquei aqui, x, tal que x é um número par. Quantos números pares tem? Se você for contar, eles são infinitos. Agora falando da relação de pertinência do conjunto, o que é essa relação de pertinência? É para a gente determinar se um elemento ele faz parte ou ele não faz parte do conjunto. Lembrando que a relação de pertinência você vai usar o símbolo pertence ou não pertence. Mas essa relação vai ser sempre relacionando um elemento com o conjunto. Presta atenção nessa relação, elemento e conjunto. E aí a gente tem uma análise aqui embaixo, um pequeno exemplo. Seja o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou verificar se esses elementos fazem parte ou não do conjunto. No caso,
O número 2, ele pertence ao conjunto A. O número 7 não está ali no conjunto A, então ele não pertence. O 0 também não está dentro do conjunto A, então ele não pertence. E o 5, ele pertence ao conjunto A. Ele é elemento de dentro do conjunto A. Agora, a relação de inclusão, ela já relaciona dois conjuntos. Ou seja, para verificar se um conjunto ele surgiu do outro, ou seja, se ele é subconjunto do conjunto maior. Diferentemente da relação de pertinência que analisava o elemento e o conjunto, aqui a gente vai analisar um subconjunto com um conjunto, mas aí você tem duas formas que a gente vai analisar aqui embaixo, ó. Como? Quais são essas duas formas, Luiz? Você vai ter uma relação de um conjunto maior com um subconjunto menor. Nesse caso, a gente analisa se ele contém ou ele não contém. Agora, se a relação for de um conjunto menor comparado com um conjunto maior, aí a gente vai analisar se ele está contido ou se ele não está contido. Então, tudo vai depender da tua relação. Quem é o conjunto maior e quem é o conjunto menor. Ou seja, o conjunto menor é sempre o subconjunto do conjunto maior. Continuando com o exemplo, sejam os conjuntos A, formados pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. B, formados pelos números 1, 3 e 5. C, formado pelos conjuntos 5, 6 e 7. O que a gente tem aqui, Luiz? A gente tem um conjunto maior, que é o conjunto A, nós temos o conjunto menor, que é o B, e um outro conjunto C que não tem quase nenhum dos outros dois. E aí a gente pode usar as relações de está contido, não está contido, contém e não contém. Para usar a relação está contido e não está contido, a gente tem um conjunto menor comparado com o maior. Já contém e não contém, a gente tem o maior relacionado com o menor. Então eu posso dizer aqui que A contém B, A é o maior, B é o menor. Ou então A não contém o C, não está dentro do conjunto A. Já o termo está contido e não está contido, a gente tem o B, que é o pequeno, está contido no conjunto A, está dentro do conjunto A, e o C, que não tem os elementos, ou seja, ele não está contido dentro do conjunto A, que é o maior. Agora, falando do conjunto das partes, o que é o conjunto das partes, Luiz? É aquela situação onde a gente vai identificar todos os subconjuntos que podem ser formados de um conjunto maior. E aí tem um exemplo do conjunto A, formados pelos elementos 1, 2 e 3. Quais são os subconjuntos que eu posso encontrar desse conjunto? Quais são todos os possíveis? A gente tem o conjunto vazio, nós temos os conjuntos unitários, que é o conjunto só com o número 1, só com o número 2, só com o número 3. A gente tem os conjuntos com dois elementos, que são 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E a gente tem um conjunto com os três elementos formados por 1, 2 e 3. Então, totalizando todos os subconjuntos aí, chegamos no valor 8. Então, para usar a fórmula, sem precisar determinar subconjunto por subconjunto, o que nós fazemos? Apenas pegamos o 2 e elevamos a n. E o que é esse n? N é o número de elementos do subconjunto. Ou seja, aqui tem 3 elementos, então seria 2 elevado à terceira potência, que ficaria 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Então, exercitando um pouquinho agora, temos a primeira questão que fala: considere o conjunto A, 1, 4 e 7, B, 1, 3, 4, 5, 7 e 8. O que podemos analisar aqui? É correto afirmar que, quando a gente analisa os dois conjuntos, nós estamos vendo que o A ele faz parte do conjunto B, ou seja, o conjunto B é o maior. Então, a gente pode dizer que o A está contido em B. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola, A está contido em B. Já na segunda questão, ele fala: observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. Então, ele dá duas proposições do conjunto A. X tal que x é um conjunto positivo múltiplo de 4. B, x tal que x é o número par entre 4 e 16. O que nós vamos analisar? Não dá para olhar a alternativa sem determinar quem são os conjuntos. Por exemplo, o conjunto A, quem seria? 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Conjunto B, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Nesse caso aqui, o que eles têm em comum?
Aí a gente pode olhar agora sim as afirmativas. 145 pertence a A? Não tem, não chega a isso. B, 26 pertence? Não, também não. Letra C, 11, até mesmo são números pares, também está fora. O que resta? O número 12. Sim, é o 12 que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, a afirmativa correta é a letra D. Continuando a nossa parte final da nossa aula, vamos falar sobre as operações entre conjuntos. Primeiro, vamos falar da união dos conjuntos. Luiz, o que é essa união dos conjuntos? Imagina que você tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A união é você juntar todos os elementos, tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Só que você não precisa escrever a repetição, eu só quero os elementos unidos. Então ele deu o exemplo aqui, ó. Seja o conjunto A formado pelo A, B, C, D, E e o conjunto B formado pelos elementos C, D, E, F e G. A união do A com B é escrever todo mundo junto sem precisar repetir. Então eu tenho a união do A, B, C, D, E, F e G. Olhando pelo diagrama, você pode notar que as cores, o vermelho, o verde e o azul, significam toda essa união. E aí é representada pela letrinha. Agora, quando falamos em interseção entre conjuntos, temos uma ideia um pouquinho diferente. Agora a gente não vai procurar os elementos e juntá-los. Os elementos e verificar só aqueles que são comuns nos dois conjuntos, ou seja, que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, com a mesma ideia dos elementos do conjunto A, sendo A, B, C, D, E, e o conjunto B formado pelo C, D, E, F e G, quem é a interseção entre esses dois conjuntos? Quem faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B? Só são algumas letrinhas, a letrinha C, a letrinha D e a letrinha E. Essas três letrinhas participam dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Pelo diagrama, você pode notar que o amarelo é a região onde participa tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Já o complementar de um conjunto nada mais é do que a diferença entre esses dois conjuntos, só que é um pouquinho complicado entender isso. Como assim a diferença? É você analisar que você tem um conjunto, mas aqueles valores que estão dentro de um outro conjunto você não quer colocar, você só quer colocar os elementos exclusivos daquele conjunto. Então, quando você fala complementar de A em B, quer dizer que você quer o conjunto B, mas quer tirar todos os elementos do conjunto A de dentro dele. Quando você olha o diagrama, por exemplo, que ele está pedindo B menos A, você pode notar que a cor azul representa só os elementos que estão no B, só e exclusivamente do B, não pertence a mais ninguém. Então, quando eu dou o exemplo aqui embaixo, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 7 e 8, e eu peço B menos A, eu estou pedindo só os elementos que estão dentro do conjunto B. Ou seja, o 2 ele está dentro do conjunto A, o número 4 está dentro do conjunto A, o número 6 está dentro do conjunto A, mas os números 7 e 8 são só do conjunto B. Então a resposta do B menos A nada mais é do que 7 e 8. Então é isso, galera. Muito obrigado pela nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido os conceitos, analisado os exercícios, as interpretações e que as dúvidas que tenham surgido é só comentar aqui que eu vou estar tirando sempre que possível. Então, gente, mais uma aula em homenagem a vocês, ao apoio, à participação de todos. E estou aqui, mais uma vez, fazendo um ótimo trabalho e sempre tentando te ajudar o máximo possível. Então, gente, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Valeu e tchauzinho a todos, gente. Um abraço.